Olá, irmãos. Vamos falar novamente sobre as cartas de Paulo, sobre o contexto pelo qual ele escreveu, sobre as circunstâncias pelo qual ele escreveu e termos um aprofundamento mais amplo da obra do Senhor através de sua vida. Através de Paulo, somos abençoados até hoje. Em especial a igreja de Roma, uma igreja singular, uma igreja que foi plantada indiretamente por Paulo, mas sim por pessoas que ele mesmo treinou, que ele mesmo edificou, quando esteve em Éfeso durante 3 anos. E ele treinou vários irmãos para que fizessem o mesmo trabalho que ele. Assim foi com a igreja de Roma. Mas a história começa antes com o imperador Cláudio. O imperador Cláudio fez um decreto que expulsava todos os judeus de Roma. Posteriormente, esse imperador Cláudio foi assassinado pela sua mulher Agripina, ele foi envenenado, e em seu lugar reinou Nero. Porém, Nero era um menino ainda, e ele se tornou rei, imperador. E quando ele era menino, se tornou imperador, estava sob a tutela de dois anciãos. E durante esse tempo que ele teve a tutela desses dois anciãos, ele foi um bom governador. Posteriormente, um dos anciãos morre, o outro vai embora e ele se perde, ele se torna louco, chega até a tirar sua própria vida e acaba também por mandar matar a Paulo, tanto a Paulo quanto a Pedro. Mas no início do seu reinado, ele era um bom governador e ele cancelou o decreto do seu pai, Cláudio, e os judeus poderiam voltar para Roma. E com isso voltaram vários judeus e vários irmãos, inclusive Priscila e Áquila, que foi um dos pioneiros na igreja em Roma. Soma-se a isso vários irmãos gentios que foram se convertendo. Lembrando também que Roma era a capital do império e, como pelo imã, tudo se atraía para lá. Há relatos de que os irmãos de Roma, alguns deles estiveram até no Pentecostes, lá no começo de Atos, no começo dos trabalhos da igreja. Então era natural que a igreja se formasse ali e crescesse e edificasse. E estava sob a tutela de Paulo, porque quem trabalhou mais efetivamente foram esses irmãos que Paulo treinou. Ele dá alguns nomes, como Priscila, Áquila, Febe, Rufo, Andrônio Júnior, que é um parente seus, Urbano, Ápeles, e são alguns desses irmãos. E ele menciona nessa carta aos Romanos, no final da carta. Então, Paulo, agora em Corinto, lembrando do vídeo anterior, ele estava na Macedônia, preocupado com Corinto, quando chega Tito com as notícias que foi bem aceita a sua carta. Então ele parte para Corinto na sua terceira viagem à cidade e passa um inverno de 57 depois de Cristo, com o qual ele escreve a carta aos Romanos. Nesse período, então, ele já estava mais tranquilo, estava com a cabeça com todos os seus pensamentos no lugar, e é quando ele escreve a carta aos Romanos. É uma obra-prima do Evangelho do Reino. É uma obra-prima de todos os preceitos para termos uma vida plena em Cristo. Paulo realmente estava muito inspirado, ele foi muito usado e ele falou coisas preciosíssimas. Como ele efetivamente, não foi ele que implantou a igreja em Roma, ele quis passar nessa carta tudo o que ele pensava sobre uma organização de igreja, a igreja como um ente organizacional. Então, todos os assuntos, todos os mistérios, todas as situações ele trata nessa carta. E eu gostaria de passar alguns desses assuntos, não aprofundá-los, mas falar da forma que ele trata, porque durante os anos, durante as gerações, essa carta foi muito mal interpretada. Muitos teólogos surgiram e usaram várias situações que deturparam demais a palavra, seus ensinamentos, geraram muitas confusões, geraram muitas divisões. E Paulo, na verdade, ele foi bem sucinto. E fizeram livros e livros e situações
em cima de coisas simples que Paulo colocou. Por isso, ao lermos Romanos, temos que ter a cabeça vazia, uma mente tranquila, para ir com calma, muita calma, e entendermos todos os aspectos. E jamais tirem dúvidas de pessoas que você não conhece. Leia Romanos, se tiver alguma dúvida, se tiver algum ensinamento, algum pormenor, procure quem é de sua total confiança, porque há muitas aberrações, para falar a verdade, muitos desvios, muitas distorções em cima desses ensinamentos da carta de Romanos. Eu separei essa carta em blocos, porque para você ver a carta de Romanos seria interessante você ler em blocos, que ali trata alguns assuntos para ter um melhor entendimento. Quando você trata por capítulo ou por alguns versículos para determinado assunto, você vai se confundir. Porque Paulo começa um assunto e vem a terminá-lo em capítulos diferentes. Vou dar os exemplos, vou dar esses blocos. O primeiro bloco seria o capítulo 1, 2 e 3. Não pode se ler separado esses capítulos. Ali está falando da condenação humana, e sobre lei e fé, a diferença entre os preceitos da lei e os preceitos da fé. Não leiam separados esses versículos, leiam de uma forma única, num bloco só. Um outro bloco seria os capítulos 4, 5, 6 e 7, que fala sobre o pecado e a justificação. Aqui há muitas confusões. Quando se lê, principalmente o capítulo 4, ele começa a abordar sobre justificação. E muitos param por ali, mas ele começa no capítulo 4 e termina no capítulo 7. Justificação é você ser inocentado de alguma coisa. No batismo, nós somos inocentados dos nossos pecados. E Paulo expõe isso claramente nesses capítulos. Mas, novamente, se pegarmos separadamente para tratarmos esse assunto por um capítulo só, nós vamos nos perder completamente. Então leia profundamente nesse bloco, capítulo 4 ao capítulo 7. Um outro bloco, e esse é o mais confuso de todos, seriam os capítulos 8 e 9. Aqui Paulo fala sobre adoção, herança, predestinação, eleição e soberania de Deus. Tudo misturado, tudo para mim com clareza. Mas cada um desses temas que eu citei são feitos vários livros e muitas confusões e muitas distorções. Então leia sempre o capítulo 8 e o 9 juntos e sempre com auxílio de alguém que você tenha confiança, porque gera-se muitas religiões nasceram através desses capítulos 8 e 9 e muitas divisões e briga dentro de igrejas. Depois temos um outro bloco, capítulos 10 e 11, que fala sobre a situação de Israel. Quem era Israel e o que é hoje. Depois os capítulos 12 e 13 são orientações do nosso dia a dia, cotidianas. Várias orientações em forma de provérbios. Muito joia, muito edificante. São conselhos maravilhosos de Paulo. E, por fim, o último bloco seriam os 14, 15 e 16. Esses capítulos, Paulo fala sobre o relacionamento entre os irmãos. Como que deve ser para se ter uma igreja que tenha a mesma cabeça, o mesmo pensamento em Cristo, e todos os irmãos se amem, se aceitem e vivam harmoniosamente. Ele termina no 16, com suas saudações finais e vários sinais de amizade, várias dedicações de amizade, carinho e amor para vários irmãos. Então é isso. Essa é a igreja que Paulo edificou em Roma, não fundou, mas ajudou a edificar. E eu termino aqui lendo um versículo da carta de Romanos, que para mim é o suprassumo da carta. Algo que somente alguém que chegou ao terceiro céu poderia dizer. Está em Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Repito, irmãos. Porque dele, Jesus, por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. A ele, Jesus, pois a glória eternamente. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande beijo.